Tudo tranquilo? Esse horário não é um horário muito comum, né, para apresentações. Quando eu fui convidado, eu pensei, deve ter algum erro aqui no convite, né? Mas agora, entendendo como é que funciona a Campus Party, a gente entendeu. Nossa dinâmica aqui vai ser o seguinte: a gente tem 45 minutos. A Campus me pediu para montar 2 slots sobre drones. Então, hoje sobre inspeções, sexta-feira sobre delivery com drones, tá? Vai ser num horário melhor, vai ser à tarde, né? E eu vou fazer uma pequena provocação aqui no início, de alguns minutos, mas as estrelas estão ali, né? Os especialistas, e nós formatamos o tempo para que dê pelo menos uns 10 minutos para perguntas. Então, por favor, é um espaço para fazer perguntas para nós todos aqui, sobre o tema de inspeções. Eu sou organizador da feira Drone Show, não sei se alguém já ouviu falar na Drone Show. Quem já ouviu falar? Tá? Então é uma feira que nós criamos em 2015. Nós fazemos feiras na área de geotecnologias há muitos anos e os drones invadiram a nossa praia, né? E aí nós criamos um spin-off que se tornou maior que a feira de geotecnologias por conta do crescimento dos drones. Eu lembro que na primeira edição, na abertura tinha mais ou menos umas 700 pessoas, a feira reuniu 2.500 pessoas. Mas na abertura estava o pessoal iniciando, estava o pessoal da regulamentação, e eles perguntaram para todos: quantos de vocês entendem de aeronáutica? Né? Quantos de vocês entendem de regras aeronáuticas, assim? Quantas? 2? Mais alguém? Não? Então, ele fez essa pergunta lá, cerca de 10 pessoas levantaram a mão, dos 700. 5 estavam fardados, né? Eram da aeronáutica, e os outros 5 estavam lá já. Em 2015, claro, o mercado evoluiu um pouco, evoluiu muito, né? Mas é um tema muito... Nós não vamos falar sobre regulamentação aqui, né? Mas o que eu queria trazer para vocês agora é que o mercado de drones não se resume só ao equipamento. Os equipamentos estão virando commodities, né? Cada vez mais baratos, cada vez mais automatizados. A cadeia é formada por outros segmentos, como a tecnologia embarcada, os sensores, que muitas vezes são bem mais caros que os drones, o software que faz o voo automático, o software que faz o pós-processamento para muitas das aplicações, né? E algo que a gente pensou muito quando a gente criou a feira, que se repete todo ano, nós vamos ter outra em junho desse ano, trabalhar com o tripé. Regulamentação é um mercado que na época não era regulamentado, agora ele já é regulamentado. As agências reguladoras são a Anatel, a ANAC, o DSEA e o Ministério da Defesa. Parece muito, mas nenhum mercado se estabelece se não tiver regulamentado, né? Nós não vamos falar muito disso, mas é importante para quem vai trabalhar na área. Esse é um painel de empreendedorismo. Ninguém entra no mercado sem conhecer as regras. Então a gente recomenda que vocês que queiram trabalhar com isso entendam bem essas regras. Outra questão importante é o profissionalismo. Eu lembro em 2015 que durante a feira vieram dois rapazes falar comigo e disseram: olha, a gente ficou assim assustado com a feira. Nós temos nossa profissão, somos funcionários, e nos fins de semana a gente faz filmagens para casamentos e festinhas com drones. E aí eles participaram do evento. Não é só uma feira, o Drone Show tem muitos cursos, palestras, e eles viram que se eles fossem trabalhar com agricultura, que é uma das aplicações dos drones, eles iriam, num projeto, ganhar o equivalente a 50 casamentos. Só que eles saíram dali com a certeza que não era com o drone que eles usavam para fazer casamento. E eles teriam que entender de agricultura. Não adianta só você ter um drone e comprar um drone mais caro se você não entende nada de agricultura. Assim como você não entender nada de inspeções, não adianta. O drone sozinho não vai fazer nada, né? Bom, aí entrando
Queria, só para concluir essa parte inicial, e entrando no tema, eu apresento esses números para vocês. Nós temos ali o mercado de drones previsto para 2020, só da venda dos equipamentos, cerca de 12 bilhões de dólares naquele ano de 2020, essa é a projeção. A taxa de crescimento prevista de 33% mundial, sendo que a previsão no Brasil, na América do Sul e na África é uma previsão maior. Nós, lá na Drone Show, nós temos mapeado o mercado e a gente tem percebido que um crescimento é cerca de 30% a 40% de faturamento anual, né? Então, bate um pouco com esses números mundiais. Nós já temos, estava comentando com o Leonardo e com o Emílio, a ANAC já tem 50 mil drones registrados e aproximadamente 50 mil pessoas ligadas a esses drones, pilotos. Só que dos 50 mil drones registrados, 35% deles são registrados como uso profissional. E dos 50 mil pilotos, 5% deles são CNPJ. Então a relação é que desse uso profissional, que eu acho que é o interesse de vocês, a média é que cada CNPJ tenha 7 drones, em média, né, para fazer muitas aplicações. Então aqui, eu não estou conseguindo aqui o... Sabe qual que é a ponteira? Bom, enfim. Esses dados são de prestação de serviço. Vocês vejam que eles são aproximadamente 10 vezes maior que o faturamento de venda de drones. Então, a cadeia produtiva do setor é formada por quem fabrica ou importa drones, quem desenvolve softwares, mas principalmente para quem presta serviços, né? Então, essa Price, que é uma empresa global, fez uma projeção de expectativa de mercado. Não é que esse mercado já está acontecendo, mas a previsão de uso de drones nesses setores é essa aqui. É o primeiro número que saiu global em 2017. Então vocês notem que o maior setor é infraestrutura, que é exatamente o que nós vamos falar aqui hoje. Boa parte das inspeções são feitas nessa área de infraestrutura, desde inspeções de fachadas, de prédios, de barragens, de mineração, enfim, esse é o foco da nossa discussão de hoje. Aí depois vem agronegócios, agricultura. No Brasil, talvez esse gráfico seja um pouco diferente por conta do tamanho do Brasil e a força agrícola que nós temos. Aí depois vem a parte de transporte, já incluindo a previsão de uso de drones para entregas, segurança, principalmente segurança privada, não é nem a segurança pública. Entretenimento, que é esse drone dos casamentos, das filmagens, né? Esse tipo de uso. As seguradoras estão usando muito já os seguros, tanto para fazer o laudo, para liberar um seguro, por exemplo, de uma fazenda, para você obter dinheiro de financiamento no banco, você tem que fazer um seguro. A seguradora só segura a sua produção se você tiver... só o financiamento do banco se houver um seguro, e o seguro só é feito se for feita uma vistoria, e essa vistoria está sendo feita com drones, e quando acontece algum tipo de incêndio ou uma seca, os drones vão lá checar se aconteceu aquilo mesmo. Então é um mercado muito grande. E por fim a mineração, principalmente a mineração a céu aberto, para cálculo de volume de minério traçado, e aplicações que deveriam ser mais usadas no caso de barragens, né? Num assunto bastante próximo. Então eu queria passar a palavra para o Emílio. O Emílio vai fazer uma apresentação mais técnica e depois o Leonardo vai fazer uma apresentação mais de negócios, uma aplicação mais de comercial. Aí depois a gente vai responder perguntas de vocês. Ok? Emílio? Valeu.
testar aqui para onde que aponto. Não é. Qual que você apertou aqui? Não? Tá lá. Toca aí que eu vou perguntar lá. Tá. Bem, enquanto o Emerson vê lá a questão do controle, deu certo aqui. Vamos voltar. Então, boa noite, senhoras e senhores, campuseiros, né? É uma grande satisfação fazer parte desse evento. Eu diria que minha visão aqui, minha primeira participação, é que nós estamos dentro de um grande buraco negro que concentra uma matéria viva, massa cinzenta, de conhecimento, de inovação, de ideias. E no final dessa jornada temos um grande Big Bang de conhecimento, de uma expansão que cada um de vocês vão levar, né, para as cidades que vocês moram, enfim, em outros países, né? Então é fantástico essa imersão, né, de grandes empreendedores, né, jovens, né, uma nova cultura aqui no país. Bem, vamos falar dos drones. Em muitas situações, em muitas aplicações, o custo para aquisição dos dados a partir dos drones tem sido menor do que as tecnologias, do que as metodologias, soluções tradicionais, convencionais. Muitas desses serviços são, diria, disruptivos, né, com a tecnologia de drones. O drone é uma tecnologia com inovação disruptiva, capaz de oferecer produtos e serviços que criam novos mercados e desestabilizam os concorrentes ou substituem as tecnologias, metodologias que até então dominavam o mercado. Nas inspeções de linhas de transmissão, os helicópteros estão dando espaço para os drones, pois é mais seguro, mais econômico. O profissional que escalava torres de telecomunicações agora está usando drones. É mais seguro, mais econômico e mais rápido. Mas ainda não é a solução ideal. Então essa disruptividade dos drones, né, ela tende a ser mais disruptiva ainda a partir da automação do fluxo de trabalho dos drones, de ponta a ponta, da coleta dos dados até o processamento, por exemplo, com inteligência artificial, né, e depois validação por especialistas. Opa, o que eu apertei aqui? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem 6.500 estações rádio-base. Dentre os milhares de estações rádio-base, quais delas estão em um estado mais crítico, né, que precisa de manutenção mais imediata? Possivelmente descubra na última inspeção, né, qual que era a que a gente precisa, que seria exatamente aquela. Então, que tal levantarmos virtualmente, ao mesmo tempo, milhares de drones, milhares de inspeções ocorrendo ao mesmo tempo? Por qual razão? Para saber em qual ir primeiro, né, e resolver o problema primeiro. Para isso estão sendo desenvolvidas, né, plataformas robóticas, de telerobótica, que envolve comunicação, capazes de lançar remotamente os drones, coletarem os dados, transmitirem em tempo real quando necessário, o drone retornar com segurança e precisão na plataforma, fazer o download, enviar as informações para a nuvem e serem processadas, enfim, com inteligência artificial, né? Isso é o futuro, é a tendência para os próximos anos, já estão em desenvolvimento. Mas nesse momento, nós temos soluções, né, na parte de inspeções, que já são reais no mercado. No caso, a nossa visão da H3 Dynamics é uma empresa de Singapura, eu sou um dos cofundadores, brasileiro, e nós temos, dentro desse conceito, né, uma sinergia entre 3 áreas de desenvolvimento, que é a inteligência artificial, a plataforma de robótica e células a combustível e hidrogênio, que é uma tecnologia que converte hidrogênio em eletricidade, para aumentar a autonomia dos drones. Trabalham independentes, mas podem formar uma solução
toda conectada. Por que os drones, né, as inspeções são a bola da vez, né? Se vocês observarem esse gráfico aqui de projeção de mercado, o mercado de inspeção predial, né, tem uma projeção de 103% de crescimento até 2022, muito maior que outras. O de inspeção de linhas de transmissão, projeção de 102% de crescimento. De óleo e gás, gasodutos, oleodutos, de 126% a projeção de crescimento. Por isso ela é a bola da vez. Outras áreas, né, já estiveram, como a agricultura, já teve um grande investimento, crescimento, e agora a vez da área de inspeção com drones. E por que isso tem ocorrido? Em parte porque os drones têm avançado tecnologicamente, estamos saindo das linhas de consumo, né, do Phantom básico, para drones chamado Enterprise, né, linha Enterprise, com mais sensores de melhor qualidade, GPS com mais precisão, sensores de obstáculos, né, multidirecionais, enfim, e isso tem propiciado, então, inspeções cada vez mais seguras e os clientes confiarem mais na tecnologia, né, com menor risco de um acidente. Temos também o avanço da regulamentação. Existe uma grande preocupação, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, com relação ao volume de drones. Em 2017, tínhamos 350 mil aviões ativos em todo o mundo. E em 2017 foram vendidos 4,5 milhões de drones, né? Como fazer a gestão do espaço aéreo com esse volume de drones? O Emerson me falou um pouco antes que em 2018 foram 6 milhões de drones vendidos. Então, 6 milhões mais 4,5 milhões. E são drones que ainda não têm a tecnologia para que o espaço aéreo consiga detectar a presença, né? E qual a ameaça que isso tem para um drone. Enfim, então existem preocupações e tecnologias, soluções estão sendo desenvolvidas para gerenciar o espaço aéreo. No Brasil, nós temos uma regulamentação para os drones operarem, né? Não é simplesmente hoje levantar o voo com um drone, seja ele recreativo ou profissional. Existe sim um grande risco de ser preso, tá? Então nós devemos seguir, né, normas. Nós temos a ANAC, né, o registro na Anatel, depois com a homologação na Anatel, você pode registrar na ANAC, e registrando na ANAC você consegue registrar no DCE e solicitar, então, voos sob determinadas condições para acessar o espaço aéreo. E, às vezes, o Ministério da Defesa, né, dependendo da aplicação, aerolevantamentos. Uma das regras, leis que favorecem a área de inspeções, né, a gente chama de princípio da sombra. Então, até uma distância do obstáculo-alvo, né, 30 metros, ele não é considerado espaço aéreo, e até 5 metros acima. Tá? Fora disso, já é considerado espaço aéreo e você tem que solicitar ao DCEA, né, autorização para realizar o voo. Essas são algumas das regulamentações que favorecem. Tem outros detalhes, como pessoas não anuentes, né, que o drone tem que estar a uma distância de 30 metros de pessoas que não concordaram ou nem sabem que você está voando com o drone. Então, você tem que isolar a área. Então, são detalhes da regulamentação. Outra coisa que tem favorecido, né, os drones para a inspeção é o conceito do BIM, Building Information Modeling, né, modelagem da informação da construção, em que se faz um acompanhamento da gestão, né, de todo um projeto, né, seja ele de uma grande usina ou um edifício, né? Então, a gente tem a fase do projeto, onde é feita a medição, então, modelos digitais de superfície com drones, né? E depois a fase de controle, que é o acompanhamento da obra. É basicamente uma inspeção. Então, diariamente ou semanalmente, o drone coleta imagens, né? E isso vai para um software e ele consegue verificar se está de acordo com o projeto, né? E depois da construção, a fase de operação, né? Na entrega do imóvel, por exemplo. Então, é feita uma inspeção, depois na entrega, depois da vida útil, né? O edifício está mais velho, enfim.
Existem leis municipais em algumas cidades que obrigam a inspeção. Então, são oportunidades que têm beneficiado a inspeção com drones. E isso é aplicado, então, a várias áreas da infraestrutura também, né? Usinas solares fotovoltaicas, a inspeção de usinas nucleares, né? Detecção, né? Monitoramento da radiação, gasodutos, usinas termoelétricas, linhas de transmissão, enfim, uma infinidade de aplicações na área de infraestrutura para os drones para inspeção. Vou entrar um pouquinho, escolhi um tema, que é a inspeção predial. Então, só para vocês pegarem como é feito hoje e com os drones. Então, hoje existem metodologias que os engenheiros utilizam, binóculos, câmera fotográfica, andaimes, suspensos, um profissional da Rapel, que é o olho do engenheiro, né, quando ele está escalando. E esse processo ele tem alto risco, ele é tedioso, é um processo lento, alto custo. E com os drones é possível, então, digitalizar, né, todo esse processo, aumentar a velocidade, reduzir os riscos, né, e reduzir, então, a necessidade do trabalho em altura. Ainda vai precisar, mas você reduz a uns 10%, 15%, onde você tem mais dúvidas, né, para fazer a inspeção. Para quem vai trabalhar na área, é importante também compreender quais são as patologias, quais são os problemas que está procurando, né? No caso da construção civil, né, nós temos fissuras, trincas, rachaduras, infiltrações, né? Enfim, diversas patologias. E então você tem que saber utilizar o sensor correto, né, as características desse sensor, qual a proximidade da fachada para você conseguir um determinado grau de resolução, né, que são os pixels. Tá? Então, aqui você tem uma imagem com zoom pixelizado, dificilmente o engenheiro vai conseguir analisar essa imagem, né? Então, isso é importante para quem vai coletar os dados com o drone, saber qual é a resolução necessária para que o perito possa trabalhar. Então, existem, a gente chama isso de GSD, né? Muito mais em mapeamento, mas pode servir em inspeções verticais, né? Que é a resolução de centímetro por pixel. Enfim. Então, depende das características do drone e da proximidade com a fachada, por exemplo, com o obstáculo. Existem também os sensores dual, que estão favorecendo, então, drones que já vêm com sensor RGB e termal. Vejam que a imagem termográfica dá uma enfatizada em algumas patologias das fissuras, né, microfissuras. Então, a redução do custo, drones já saindo de fábrica com a tecnologia também tem favorecido, então, o uso de drones para as inspeções. Existem metodologias também para fazer análise. Então, se coletou os dados, daí vai processar. Uma delas é a modelagem 3D por nuvem de pontos. E naquele ponto, naquela região, existem imagens que estão relacionadas, que formaram aquela nuvem de pontos. Enfim, é um processo até, de certa forma, trabalhoso, mas é uma metodologia utilizada. Outra, depois, a partir da metodologia 3D, faz um ortofoto, né? Junta as imagens e forma um modelo 3D. Algumas patologias são possíveis de identificar e outras não, pelo modelo 3D, né? Então, vantagens e desvantagens. Outras metodologias, a inteligência artificial mapeia em cada fotografia onde estão as patologias. Então, a partir de um fluxo de trabalho coordenado, o engenheiro perito faz os inputs das informações sobre aquelas patologias e depois, automaticamente, a plataforma monta, né, um mapeamento, um relatório interativo, um arquivo, né, para impressão para o engenheiro. Então, isso reduz bastante o tempo de trabalho. Então, além dos drones, existem softwares desenvolvidos, né, para aumentar a produtividade nessas áreas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma comparação de um edifício que utilizou a inteligência artificial com um aumento de produtividade de 86%, né, reduzindo de 58 dias para 8 dias de trabalho. E para países ou cidades com grande volume, no nosso caso lá em Singapura, um cliente tem 6.000 edificações que eles fazem gestão e pela metodologia tradicional é muito difícil realizar a inspeção todos os anos como eles querem, né, pelo custo, pelo tempo. Então, os drones reduzem esse tempo, reduzem o custo para aquisição dos dados e softwares ajudam também a reduzir o tempo do trabalho do engenheiro, né, e pode viabilizar.
Para quem deseja trabalhar nessa área, empreender nessa área, é importante conhecer o fluxo, né, de trabalho dos drones, né? Desde o piloto, ele tem que ter um checklist, fazer um planejamento, né? Tem a questão das baterias, planejar a viagem, tem a meteorologia, que pode ser um problema para ele, a montagem, plano de voo ser estudado, troca de baterias, a logística, né? Muitas vezes precisa de muitos voos, os dados, os processamentos, enfim, né? Esse é um resumo do fluxo de trabalho de alguém que trabalha nessa área, né? Ele pode trabalhar uma parte ou completa. Existem riscos também, né, com os drones. Então, existem riscos meteorológicos, a velocidade do vento, a presença de pessoas não anuentes, né, no local, presença de aves de rapina, que muitas vezes estão cercando o drone e podem atacar, perda de sinal, proximidade de obstáculos, edificações, linha de transmissão, a interferência eletromagnética, falha mecânica, ataque contra o drone motivado por invasão de privacidade. Então, se você vai fazer a inspeção numa edificação, avise, né, os condôminos, porque pode ser que alguém não goste, né, e ataque o teu drone, né? Então é importante, né, avisar. Essa questão de espaço aéreo, uma grande preocupação, a maior de todas. Enfim, existem inúmeros riscos associados ao uso do drone, mas é possível mitigá-los. Bem, agora eu vou passar a bola da vez para o Leonardo, enfim. Então, para quem deseja empreender, né, escolher o mercado, conhecer bem em detalhe, né, quais são os equipamentos que vai precisar, enfim, o Leonardo vai passar para vocês. Eu ensino como troca isso aqui. Sabor pro lado. Boa noite a todos. Obrigado por vocês terem feito esse corujão aqui com a gente, já, um pré-corujão, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, gente, vou me apresentar. Eu sou o Leonardo, sou cofundador da Futurist, uma empresa de drones, tá? Bom, a Futurist, ela tem algumas frentes aí interessantes, como treinamento, tá? Para quem quer começar na área, novos pilotos, novos empreendedores também, né? Uma frente de pesquisa e uma frente de prestação de serviços, ok? Nesse tempo a gente já participou e foi reconhecido em algumas premiações da Drone Show, que é a principal feira de drones da América Latina. Então isso é um reconhecimento muito legal para a gente. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre drones na infraestrutura, né? na inspeção. Claro que o Emílio e o Emerson já deram um bom resumo aí. Eu vou tentar abordar uma parte um pouco mais superficial e mais comercial dessa área, tá? Bom, hoje no mercado atual a gente tem aí muitos ganhos, tá? Com a aplicação de drones para vocês fazerem inspeções. Então a gente pode citar inspeção de telhado, inspeção de fachadas, torres, obras, energia eólica, flames, plataformas de petróleo. Cada uma vai ter um benefício de você utilizar drones. Posso dar um exemplo aqui de um flame. Imaginem em uma inspeção feita por um ser humano que esse flame precisa ser desligado com uma certa antecedência para que ele seja resfriado. O quanto tem de perda de produtividade para que essa inspeção seja feita? O quanto essa empresa perde o tempo que essa infraestrutura está parada para que seja realizada uma inspeção? Perde muito, né, gente? Pensando numa siderúrgica, por exemplo. Então, isso acaba fazendo com que inspeções não sejam feitas ou sejam feitas com um espaço de tempo muito longo, o que ocasiona aí desastres, acidentes, que a gente já sabe muito bem aqui no Brasil. Okay? E aí, utilizando drones, vocês vão ganhar certamente em segurança, porque uma pessoa não necessita mais, ou pelo menos diminui muito, a incidência de pessoas em altura, em áreas quentes, em áreas geladas, todo tipo de risco que o ser humano poderia correr, e o drone pode substituir ele quando a gente fala em inspeção.
você vai aumentar a agilidade. Então tem um estudo que para a inspeção de uma plataforma de petróleo, por exemplo, era feita em 14 dias por um time de pessoas utilizando andames, cordas, equipamentos de segurança e mobilizando algumas áreas da plataforma. Então imaginem o custo disso tudo. E pelo drone caiu para simplesmente 3 dias, tá? Diminuindo o risco para esses operários totalmente. Aí vão me perguntar se também não aumenta o risco deles perderem o emprego porque você está associando a uma tecnologia disruptiva. Não, não é o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que é uma ferramenta para que eles realizem o mesmo trabalho e com muito mais produtividade. Ok? Então vão ganhar agilidade, o custo para a empresa vai diminuir e vão conseguir um nível de informação muito maior do que eles conseguiriam antes. Hoje, muita inspeção é feita só por amostragem. Tá? Então, com o drone você consegue cobrir mais áreas e ter aí uma visibilidade melhor dos problemas. O que acontece, gente, é que hoje qualquer pessoa pode ter um drone, qualquer empresa pode ter um ou vários drones e aplicar isso no seu negócio. Então, quando a gente fala de uma inspeção de gasodutos, por exemplo, a Petrobras pode muito bem criar uma equipe e executar esse serviço. Então está acontecendo uma comoditização do drone e desse tipo de serviço. As empresas hoje estão internalizando esse serviço. Vai gerar muito emprego para quem é piloto de drone, mas para quem quer prestar o serviço vai diminuir. Por quê? Os drones hoje eles estão já com uma tecnologia muito avançada, vários sensores aí que mudam tudo, estabilidade, é muito mais difícil de você derrubar um drone. Anteriormente a questão era assim, o drone voa, nossa, então já está ótimo. Hoje não, o que mais ele executa, né? A gente está passando, a tecnologia está se desenvolvendo, então a gente está mudando já de degrau aí, né? E o que o mercado exige aí são soluções integradas. Tá? Então, drone mais inteligência artificial e drone mais uma série de sistemas e outros tipos de tecnologia que vão sim agregar valor ao drone, ao serviço e ao dado final que o drone vai proporcionar. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um projeto que a gente desenvolveu para a identificação de componentes em torres de transmissão de energia que possuem ou podem possuir um problema. Então, se vocês olharem, tem um percentual perto de cada componente da torre. Esse percentual o quão correto, o quão identificável está aquele componente, e esse percentual também poderia ser aplicado à possibilidade desse componente estar com um problema. Então, ao invés de uma equipe inteira subir em cada uma dessas torres para analisar, eu posso fazer isso com um drone à distância, economizar tempo e ganhar muito mais assertividade. E fazendo um paralelo com a feira, eu acho que é muito importante. Muita gente aqui é desenvolvedor, eu tenho como formação desenvolvimento. Essa é uma oportunidade gigantesca no mercado de drones. Criação de soluções integradas, né, com os sistemas. A maior empresa de drones do mundo, que é a DJI, que detém aí seus 80% de market share, ela anteriormente tinha uma plataforma totalmente fechada. Hoje eles já viram a necessidade de abrir, de criar uma plataforma de desenvolvimento, né, tem um SDK, que vocês podem desenvolver utilizando essas linguagens, como Python, Golang, C++, Ruby. Tá? Então, para criar soluções em cima de uma plataforma consolidada de voo, que é a DJI, ou seja, vocês não precisam desenvolver um drone. Essa parte já estão fazendo com excelência. Agora, a parte de sistema, de integração com soluções, é uma parte muito carente ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Então, para quem é desenvolvedor, para quem tem essa visão sistêmica, né, e conhece, claro, quem entrar para o mercado de drones vai saber das dores do mercado e o que ele necessita, tem a oportunidade de utilizar aí um conhecimento técnico
tá? E levar vantagem no mercado. Hoje o mercado brasileiro é muito focado em equipamento, em serviços básicos, tá? Então, isso sim seria muito disruptivo. Bom, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Fui bem rápido para economizar um tempo. Agora a gente vai abrir para perguntas. Obrigado. Alô? Pessoal, perguntas, várias perguntas. Dá o microfone. Bom, boa noite. Mais uma vez eu estou assistindo esses três caras aqui, é sempre muito legal, o Emílio. Então, eu vi no penúltimo slide, você mostrou uma imagem de uma usina e tem algumas torres de transmissão. Depois você citou o SDK, é algo que me interessa muito, eu comprei um Telo porque para isso daí é o que eu posso brincar, não dá para ficar brincando com equipamento um pouco mais caro com isso. E para reconhecimento facial, coisas ligadas à segurança pública. Naquela imagem você mostrou, ela parece algo bem automatizado. Ali você já está conseguindo detectar de forma automática as anomalias nas torres de transmissão? Vocês desenvolveram isso? Ou foi uma imagem meramente ilustrativa para a gente poder entender? Já estava sendo identificado, foi feito ali. Ele poderia ser feito durante o voo, então on demand mesmo, ou poderia ser pós-processado, essa tecnologia, tá? Então tudo depende do hardware que você vai utilizar para o voo e a integração que ele possui. Ou, se você quiser, se você já tiver um histórico, uma base histórica, você pode fazer todo esse processamento no pós. Então, a gente roda uma aplicação que vai fazer essa análise, vai identificar e pode gerar um relatório. Inteligência artificial. Olá. Boa noite. Eu gostaria de saber se eu consigo obter boas análises com os drones de consumo, boas análises de inspeção predial, ou tem que ser drones realmente mais caros, mais profissionais? Enfim, é uma pergunta comum, né? Por exemplo, muita gente ainda tem o Phantom 3 Pro, 12 megapixels, né? Você precisa estar muito próximo da fachada para você conseguir uma boa resolução da imagem, para depois ter mais detalhes, por exemplo, de microfissuras, que é questão de 0,5 milímetro, né? E depois fissuras, vai aumentando, enfim. Então é mais difícil. Para acompanhamento de obra, é tranquilo. Mas Phantom 4 Pro, que já tem sensores de segurança, uma câmera com maior resolução, você já tem uma melhor qualidade, um melhor GSD, né, centímetro por pixel, né, e mais detalhes, e vai ajudar o engenheiro perito, né. Agora, recentemente a DJI lançou o Mavic, que é um drone menor, mais compacto, com câmera termográfica, então vai ajudar a potencializar a identificação de algumas patologias. Não é uma imagem termográfica de grande resolução, vai depender muito também da proximidade. Aquela que eu mostrei para vocês lá é uma termográfica de grande resolução, né? São drones mais caros, sensores mais caros. Aqui custa R$80 mil esse sensor aqui no Brasil, né? Enfim, então depende muito do que você está buscando, né? E tem muito a ver, então, a característica do sensor e a proximidade com a fachada e aumento do risco, né? Então, um drone com sensores de obstáculo favorece você se aproximar mais do teu alvo, né? Oi, Emílio, o quão distante a gente está de realmente automatizar os drones no Brasil e no mundo também, de você ter realmente soluções integradas, a solução dele que faz o pós-processamento, a de vocês... Eu não consegui, desculpa ouvir. Não está ouvindo?
O quão distante a gente está de realmente automatizar essa solução, as soluções com drones do todo, aquilo que você comentou de desde decolar, ir lá fazer a missão, voltar, trocar a bateria ou recarregar, enfim, e fazer o próximo processamento. Estamos num meio termo nesse momento. Existem projetos que estão sendo aprovados mundialmente, de você automatizar como é o Drone Box. Dependendo do escopo de trabalho, né, se você vai sobrevoar áreas públicas, áreas urbanas densamente populosas, dificilmente você vai conseguir nesse momento uma autorização para executar voos automatizados, né, como é o caso do Drone Box. Então é mais fácil de aprovar em áreas extremamente privadas, dentro daquela área, né, em áreas rurais, né, menor presença, menor possibilidade de, se ocorrer um acidente, enfim, cair. Então existe uma maturidade tecnológica, tem muita coisa que ainda pode ajudar a aumentar a segurança de um drone desse, né. No caso do Drone Box, hoje a gente tem 6 Sigma, quase 100% de confiabilidade do pouso, né, que tem que ter precisão no pouso, e é difícil, de fato, você ter a precisão. Você tem que ter redundâncias, plataformas que façam ajustes, né. Do próprio drone, IP65 ajuda para caso de chuva, paraquedas, enfim. Então depende de um monte, né, de acessórios integrados ao drone, né. E também inúmeros ensaios históricos para você aprovar isso numa ANAC, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em Singapura, enfim, ou Dubai, né, que são referências de abrir essa possibilidade. Então eu vejo assim, por exemplo, aquela ideia, né, no futuro ainda está distante de você, das 6.500 estações rádio base, ter um drone box para cada um. Até porque você não faz uma inspeção de torre todos os dias ou toda semana, né? Então a minha visão ali, eu não quis colocar nessa apresentação, mas eu vejo depois a solução compartilhada com outras soluções, segurança pública, defesa civil, né, disponível para determinadas ações, né, de resposta rápida, né? Então um drone box cada estação rádio base para inspeção, mas também até possivelmente mais no dia a dia atendendo segurança pública e defesa civil, né? Boa noite. Tem uma pergunta que é em relação ao mercado brasileiro. Que vocês até comentaram de algumas empresas que vocês prestam serviços ou tem algum vínculo. Acho que você comentou da Futurist. Eu queria saber como que o mercado brasileiro está hoje. Vocês estão ouvindo? Oi? Estão ouvindo? Tá. Em relação ao mercado brasileiro, que vocês comentaram de algumas empresas que hoje vocês têm algum vínculo, prestam alguns serviços, dão alguns treinamentos. Eu queria saber como que está o mercado brasileiro hoje em relação a isso. Se eles estão indo por um caminho de internalizar essa operação de drones, comprando e fazendo uma operação interna, ou de repente de consumir esse serviço do mercado, para que caminho eles estão indo? Eu pergunto isso porque hoje eu trabalho numa seguradora e eu vejo que a gente está um pouco distante disso, de ter uma estratégia de como trabalhar isso para aproximar do negócio. Hoje ainda as empresas não têm a real noção do custo que é manter uma equipe de pilotos, vários equipamentos, o seguro desses equipamentos, os documentos desses equipamentos. Então ainda está, opinião própria, tá? É um sentimento que parece que o pessoal ainda acha um pouco divertido, né? Mas eu, até indo em alguns órgãos públicos que recebem equipamentos que são apreendidos, etc., todos os equipamentos parados, porque não tem quem opere, ninguém quer pagar o seguro. Então é isso que acaba acontecendo. Eu vim da área de TI, e no passado a gente via todas as empresas querendo ter mainframes, né, querendo ter máquinas gigantescas. Isso depois muda, porque percebe-se que há um grande custo aí. Então hoje muitas empresas querem internalizar, querem contratar pilotos, querem até treinar o próprio time de pessoas que não tem nada a ver com tecnologia, muitas vezes, e outras ainda terceirizam. Tudo depende também do tipo de negócio. Uma empresa de segurança, por exemplo, ela teria, se ela fosse fazer uma ronda, ela faria aquilo várias vezes por dia, então ficaria muito caro para terceirizar.
realmente. Já uma empresa que executa 1 ou 2 serviços de grande porte por mês, já vale mais a pena. Então, saindo um pouco de inspeções, a área de agricultura, que é um mercado forte, hoje maior que o de inspeções no Brasil ainda. O setor de cana-de-açúcar usa drones mais de asa fixa, e como eles manipulam áreas enormes e com um sigilo muito grande, eles preferem internalizar. Isso no Brasil e no resto do mundo. A área de café, a parte de agricultura em geral está usando o prestador de serviço só no começo, para aprender, aí depois monta as suas equipes e faz o trabalho, né? Isso eu acho que está acontecendo no mundo todo. A Drone Show mapeou em 2017 720 empresas que operam com drones. A ANAC já registrou 2.800, 2.500. Muitas das empresas que já existiam prestando serviço para a agricultura ou até fazendo inspeções, elas estão absorvendo a tecnologia porque elas têm, inclusive, capacidade de fazer um trabalho em grande escala. Um empreendedor muito jovem ainda comprou um drone, 2 drones, ele não tem capacidade para fazer inspeções nas torres de transmissão da Copel lá no Paraná. São milhares de torres. Então a tendência é que a Copel ou ela vai absorver ou ela vai contratar empresas que ela já contratava para fazer a inspeção com helicóptero, visuais, que vão comprar os drones, né? Um pouco assim. Eu vou só complementar um pouquinho, até uma impressão que esses dias eu visitei uma empresa que presta serviços para, por exemplo, linhas de transmissão, né, inspeção. Uma forma justamente das empresas acabarem não internalizando é que ela oferece uma solução integrada, desde a coleta dos dados, mas depois ela faz um super mega processamento desses dados e entrega para a Copel uma tabelinha simples, que é a mesma tabela que eles fazem no dia a dia, uma forma muito mais trabalhosa. Então, vendendo a solução totalmente integrada, bem diferenciada, acaba até estimulando as empresas a não internalizarem e buscarem o serviço externo, né? Bom, galera, essa é a última pergunta. A gente vai encerrar o palco, mas isso não impede vocês de conversarem com eles após isso. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos, viu? Vou fazer a última. Eu sou o rapaz que filma casamento, que você comentou aí, né? Era você, mas eu não lembro. Então, quando você falou, eu me identifiquei prontamente, porque sou de uma cidade que é médio porte, uma cidade pequena, e meus vídeos de casamento na cidade foram meio que viralizando e tal. As pessoas começaram a me conhecer pelo drone e estou no processo de migração para a inspeção. Mudei para o Mavic 2, que tem os sensores e tal. E aí eu esbarrei numa das limitações que vocês falaram, que é não ter a técnica para além do voo, né? Não entender de inspeção e tal. Queria saber até que ponto eu posso, né, que eu posso, né? Como que eu faço essa dobradinha do cara que entende de inspeção e o cara que entende de voar com drone, né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que dá para fazer essa integração assim? Se eu vou fazer um comentário... E a Futurist tem alguma previsão de fazer cursos online, alguma coisa assim, ou só presencial, né? Antes de passar para você, aquele rapaz que falou comigo lá na feira, ele falou para mim que ele não aguentava mais filmar casamento. Porque era muito... Ele queria fazer algo mais, né? Queria agregar valor ao trabalho dele. Eu acho que é um pouco por aí, né? Respondendo a sua primeira pergunta, sim, eu acho que você pode agregar o conhecimento. Você precisa procurar profissionais, engenheiros, principalmente, que já façam esse tipo de trabalho. Você vai ver que eles têm uma visão que você não percebe, mas é pela experiência. Já fizeram lá inspeções em quantos lugares, né? E, claro, você também não pode gerar um laudo se você não for engenheiro, tá? Então, a partir do momento que você tiver o conhecimento, que você encostar nesses profissionais, ou, de repente, fizer uma parceria, não sei, né? Aí vai do modelo de negócio. Mas, por fim, você pode ter um engenheiro que só faça uma visualização dos dados que você capturou e que assine, né? Porque é necessário.
E em relação aos cursos, sim, a gente está pivotando alguns modelos de cursos que eram mais teóricos, como de inspeções e como de empreendedorismo e negócios. O de empreendedorismo e negócios ele já é à distância, ele ainda não é online, ele é online, mas ele é ao vivo, não é gravado, tá? Isso é bom porque o pessoal gosta de perguntar para o professor, participar, então é uma sala de aula virtual. Esse já está mudado. O de inspeções e outros cursos até o final de fevereiro vão estar pelo menos no ao vivo também. E aí a partir de março as versões totalmente gravadas também, com menor custo, claro, vão estar disponíveis. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo.